Fala pessoal, bem-vindos de volta. Última sessão do 5º dia do ZOS Academy Brasil. Eu estou aqui com o Tito e com o Giancarlo para a gente falar agora de USS, né? Unix System Service. Antes da gente passar a bola aqui para os nossos palestrantes, eu quero deixar para vocês a mensagem de que toda a sessão que a gente fez até agora, ela está sendo gravada. Para você acessar essa sessão, basta você acessar o link do evento, tá? Então a gente tem o link do evento e as respectivas salas. Para você assistir o replay, basta você se direcionar à sala que você tem interesse em assistir a sessão, tá? E o replay ele fica disponível quase que instantaneamente. Se por acaso você for assistir um replay, uma gravação e não encontrar ela lá, provavelmente a gente está fazendo algum tipo de edição, alguma coisa que a gente teve que mexer, mas quando a gente terminar, esse vídeo vai ser disponibilizado exatamente no mesmo lugar, tá legal? Uma última mensagem ao final do dia de hoje, assim como a gente fez até ontem, a gente também vai enviar para vocês um e-mail com um resumo do dia, e nesse resumo do dia vai ter os links das sessões que foram apresentadas e também um link para você encontrar o material utilizado pelos palestrantes. Tá legal? Qualquer dúvida, deixa aqui no chat, a gente tem o nosso time que está monitorando, vendo esse tipo de perguntas relacionadas à organização, e a gente entra em contato com vocês para caso tenha alguma coisa que fuja aqui do escopo do que eu acabei de comentar. Tá legal? Vamos lá. Unix System Service, a gente está com o Tito, né, o famoso Tito aqui, e com o Gianca. Tito, se apresenta aqui para a galera, para quem possivelmente não te conhece. Tá bom, Irena. Bom dia a todos. Bom, meu nome é João Kiefer, mas se ligar aqui para casa chamando esse nome, acho que nem eu sei quem é. Todo mundo me conhece aí como Tito. Trabalho em TI desde 86, né? E desde 90 trabalhando com ambiente Z, com mainframe. Mas trabalhava em cliente, só vinha ingressar na IBM em 2003, passei por várias áreas dentro da IBM, e desde 2012 eu trabalho como Client Architect de mainframe, de Z, para clientes aqui no Brasil, mas hoje em dia trabalhando exclusivamente com a Caixa Econômica. Tá? Eu só queria dar um recado, gente, assim, vocês podem achar que o áudio tá ruim, mas não tá ruim, não. Minha voz é essa mesmo, tá? Desculpa. Ai, meu Deus. Com essa, vamos lá, Gianca. Acompanhando o evento a semana toda. Eu trabalho com mainframe desde 85, desde a universidade. Trabalhei com VM, VSE, MVS, USVS, para os mais antigos, MVS, US390, ZOS, assim por diante. Entrei na IBM em 98, porque a oportunidade era para ser colega do Sala, do Fadel, do outro, então não tinha nem dúvida que eu ia topar um negócio desses, né? Estou na IBM desde 98 e estou em Brasília, morando desde 2007, atendendo clientes daqui, hoje focada no Banco do Brasil. É isso. Bom evento para a gente. Legal. Vamos lá, então. Unix System Services. Tito, é contigo, meu amigo. Tá bom. Bom, pessoal, deixar os contatos aqui, né, meu e do Gianca, que está aí ajudando também na apresentação, respondendo perguntas. E, como o Ireno disse, o tema hoje é Unix System Services, que é o Unix no ZOS. Também quero agradecer quem produziu essa apresentação. Essa apresentação foi feita no mesmo evento que aconteceu sendo ministrado dos Estados Unidos, né? Foi o Daniel Acevedo que fez. Eu fiz alguns ajustes aqui para apresentá-la hoje aqui nesse evento do ZOS Academy Brasil. Tá? A ideia aqui da apresentação é passar um pouquinho de história aí do Unix, um overview do que é o ZOS Unix, falar um pouco de file system nesse ambiente, né, tanto o file system lógico como o file system físico, e aí com foco em ZFS, que é o atual, mais recente, né, o mais otimizado aí para a plataforma, e por fim fechar
com a questão de segurança do ambiente no ZOS, não só a segurança tradicional do mundo Unix, mas a segurança, os diferenciais de segurança que a plataforma traz para esse mundo. Tá? Um pouquinho de história, o Unix System Service, ou USS, aí, como a gente chama, né, surgiu na plataforma ZOS ainda em 93, no MVS ESA 4.3, se eu não estou enganado, e lá eles chamavam Open Edition MVS, né, veio com esse nome por um tempo até a IBM rebatizar aí como SS. Ele é ele é nativo ao ambiente ZOS, ou seja, uma vez o ZOS instalado, o Unix está lá presente, é um Unix padrão, né, certificado pela Open Software Foundation, seguindo os estándares aí de Unix 95 e aderente a POSIX 1.1 e 1.2. Né. A ideia era e é trazer funcionalidades, capacidades desse mundo em Unix para dentro do ZOS. Tá? Benefício do Unix no ZOS, como eu falei, ele permitiu que várias, e ainda permite que aplicações, né, que rodam nesse ambiente Unix passem a rodar no ZOS, permite que essas aplicações, né, que rodem nesse ambiente Unix acessem dados do ZOS, assim como permite que aplicações ZOS acessem dados do mundo Unix. E eu estou falando de dados aqui, sejam eles dados internos ao Unix do ZOS ou até externos ao Unix do ZOS. A gente vai ver isso um pouquinho à frente, como é que pode ser feito. E também existem, ele passa a usufruir, o Unix no ZOS, de toda a resiliência, né, disponibilidade, segurança do ambiente ZOS, uma vez que ele passa a rodar lá, e passa a usar também capacidades desse ambiente, como o HackF para questão de segurança, o WLM para questão de, que a gente teve uma palestra hoje ainda aí, ministrada pelo Traver, para a questão de dispatching, né, de prioridades no ambiente de execução. Ele passa também a trabalhar no mundo Sysplex, com comunicação XCF, que é o protocolo de comunicação aí, e permite também que via APIs programas requisitem serviços de ambos, tanto do ZOS como do Unix. Tá? O Unix no ZOS suporta a maioria das tools que existem em qualquer outro Unix, em qualquer outra plataforma, como suporta também a maioria das linguagens, ou todas as linguagens que estão disponíveis para o mundo Unix em outras plataformas, como Java, Python, Node.js, e também ele permite que vários produtos que rodam no ZOS usem esse mundo por N razões, né? Às vezes até por questões de performance ou por questões de código ser melhor nesse ambiente ou por questões de facilidades de comunicação com o mundo externo. Então, eu posso citar como exemplo o ZOSMF, que é uma funcionalidade relativamente nova do ZOS, usa bastante o SS, o XML Parsing no ZOS usa bastante, OpenSSH no ZOS usa bastante, o HTTP Server do ZOS usa esse mundo Unix também, lá disponível. Em termos de estrutura de arquivo do mundo Unix, padrão é uma estrutura hierárquica de arquivo, todos os arquivos são membros de um diretório, sendo que o diretório inicial, o diretório raiz, é identificado como barra, né, o diretório barra. E a partir dele, todos os demais são montados, criados. No ZOS, como é que isso é implementado? Como essa estrutura de arquivo lógica e hierárquica é implementada? No ZOS, isso é criado
e é sustentado via arquivos Visan, são arquivos especiais aí do ambiente, lineares, mas onde você pode ter todo o seu file system, né, todos os seus diretórios, dentro de um só arquivo, o que é difícil por questões de tamanho, normalmente, desses arquivos e diretórios hierárquicos. Normalmente, nas instalações, temos mais de um Visan suportando toda essa estrutura hierárquica de file system do mundo Unix. Tá? Por outro lado, fisicamente controlando isso, ou seja, o componente do Unix no ZOS que controla toda a atividade de I/O em cima de arquivo, acesso a dado, é o ZFS. Tá? O ZFS é uma evolução, no início ele apareceu com esse layer físico aí como HFS, mas já há um tempo para cá o ZOS veio para trazer melhorias, né, tanto de disponibilidade como de performance e até de segurança para o ambiente. Tá? Por exemplo, o ZFS já permite que esses arquivos Visan, onde são implementadas o file system hierárquico, o file system log, sejam encriptados ou até mesmo comprimidos. Tá? Como eu comentei anteriormente, é possível que nesse Unix rodando no ZOS nós consigamos montar drivers, né, outros file systems que estão fora do ZOS. Para isso existe esse protocolo aí, digamos, NFS, que permite montar nele file systems externos, que estão na rede em qualquer outra plataforma. Tá? Tem cliente usando isso aí até para facilitar, às vezes, transferência de dados entre essas plataformas dentro de casa mesmo, né? Algum dado gerado no Z, que é diretamente gravado no ZOS, que eu digo, desculpa, que é diretamente gravado nesse file system externo e acessado por qualquer outro, ou às vezes vice-versa, né? Um dado gerado fora, que é gravado nesse file system, que pode ser acessado pelo ZOS Unix ou até mesmo pelo ZOS. E tem um outro layer aí que é de arquivos file system temporários. São file systems criados em memória que duram enquanto estiverem montados, né? Eles não são persistentes, digamos assim. Sobre o compartilhamento de file system, como eu comentei, os ZFS veio trazer funcionalidades melhores, veio trazer uma melhor performance para que file systems sejam compartilhados nesse ambiente mainframe. Por quê? Porque ele vem endereçar o que nós chamamos de um cluster de ZOS, que é o Sysplex, né? O Sysplex são vários ZOS trabalhando, várias partições rodando ZOS trabalhando de forma clusterizada. Então, o ZFS permite que esses file systems lógicos que ele gerencia sejam compartilhados, sejam enxergados, sejam acessados por qualquer partição desse Sysplex, de forma transparente, né? Para isso existe uma biblioteca, um membro de uma biblioteca no ZOS que faz o controle do ambiente Unix, que é a BPX-PRM, e lá é onde indicamos se o file system vai trabalhar num ambiente Sysplex ou não, ou se aquele file system vai trabalhar num ZOS que a gente chama de monoplex, ou seja, só ele acessa o file system e isso não é compartilhado com nenhuma outra partição que faça parte do Sysplex. A vantagem, como eu comecei a comentar, é que nesse ambiente de cluster de ZOS, de Sysplex, você tem mobilidade, o usuário tem mobilidade, ou seja, em qualquer partição, em qualquer LPAR que esse usuário esteja conectado, logado, ele enxerga sempre o mesmo dado, ele pode tanto ler como gravar esse dado, a integridade é garantida, né? E você tem uma transparência de acesso ao dado
de qualquer sistema que faça parte desse cluster, né? Além disso, a questão de disponibilidade também é importante, porque como qualquer sistema pode acessar o dado, a gente vai ver um pouco à frente que tem duas maneiras de se trabalhar, mas qualquer um pode acessar o dado, e em caso de queda de qualquer sistema dentro do Sysplex, esse dado no file system permanece disponível. E, por último, a questão gerencial, uma vez que o file system, o ambiente é todo compartilhado no Sysplex, a administração é única para esse ambiente como um todo, não é necessária a administração individual de ambiente. Tá? Em termos de compartilhamento dos arquivos no Sysplex, temos duas maneiras de fazer. Tá? Uma é uma que a gente chama de Non-Sysplex Aware File System, ou Sysplex Unaware, onde todo o acesso ao file system é controlado por uma partição do Sysplex, que é a partição que é dona, digamos, desse file system, onde ele é montado e ele passa a se tornar o dono desse file system, né? A questão é como é que os demais sistemas do Plex acessam esse file system controlado por uma só partição. Eles acessam através do que a gente chama de function shipping. Todo o I/O feito nesse file system, e aí é importante frisar I/O de gravação, né? Todo file system montado como read e write, ele pode trabalhar nessa maneira aí que está descrevendo. Tá? Se ele é montado para leitura somente, ele pode ser acessado, lido por qualquer membro do Sysplex, uma vez que não vai haver alteração, não precisa haver uma garantia maior de integridades, aí, de controles. Mas voltando, esse file system tem uma partição como dona, como owner, e essa partição é responsável por prover I/O para todas as demais. Então, a gente vai enxergar isso melhor um pouco mais à frente, mas toda a requisição de I/O para esse file system vai para essa partição através do que a gente chama function shipping, volta também para o solicitante via essa função que usa a comunicação XCF. Tá? A outra maneira é dizer que o file system é Sysplex Aware. Então, ele continua montado numa só partição, que é a partição onde o primeiro mount é feito, mas o acesso a ele é feito por qualquer uma, né? Temos mecanismos para melhorar, para agilizar esse acesso nas partições onde ele não está, digamos, localmente montado, tem mecanismo de cache para isso, mas ainda existe a figura de owner do file system para algumas funções administrativas. Tá? Todos os file systems se falam, físicos, né, para coordenar atividades em cima de leitura e gravação, digamos, mais de gravação, desculpa, em cima desse file system. Mas a questão performance é muito melhor nessa modalidade de Sysplex Aware. Tá? Em termos de terminologia, de file system, a local connection é aonde o mount foi inserido a primeira vez para um file system. Né? Então, digamos que é o physical file system, é os FS nativo que primeiro acessou aquele file system. O owner, como eu comentei, no caso de não Sysplex Aware, é quem coordena os I/Os de gravação no arquivo. No caso de Sysplex Aware, o owner de início é igual ao local connection, que é onde a primeira vez o mount foi feito. Mas os FS têm a prerrogativa de mudar o owner em caso das partições, dos Unix de outra partição que não é owner, comece a fazer atividade de I/O pesada em cima desse file system. Então, ele dinamicamente troca. Tá? Mas o owner
ele, a princípio, é onde foi montado e serve ainda, mesmo na questão de Sysplex AOE, ainda serve para fazer algumas coordenações de atividade. Tá? Essas terminologias de server e client cabem quando nós estamos trabalhando com file systems que são não Sysplex AOE, porque, como eu falei, aonde o mount foi feito, o sistema se torna owner e, por consequência, ele se torna server, e isso não muda, a não ser que essa partição saia do ar. Tá? Mas esse cara é o cara que recebe as requisições, os function chips, para coordenar a I/O de gravação e prover esse I/O para os clientes, que são as demais partições do Plex que desejam acessar o file system para gravação. Em termos de propriedade, nós temos dois termos aí, o Unix Owner, que é onde o file system foi originalmente montado, tá? E esse permanece fixo na modalidade, né, não Sysplex Unaware, mas pode variar na modalidade Sysplex Aware. E os FS Owner, que é o sistema que está exercendo a funcionalidade de I/O, o I/O de gravação, né, em cima de um file system. No caso de Sysplex Unaware, os dois são sempre os mesmos. Tá? No caso de Sysplex Aware, de acordo com a atividade, intensidade de I/O, o owner pode mudar. Aqui nessa figura, eu descrevo um pouco de forma gráfica o que comentei antes. Nós temos um Sysplex aqui com 3 sistemas, SY1, Y2 e Y3, e nesse caso, esse file system acessado aí para leitura e gravação tem como owner o SY2. O que a gente pode ver é que toda aplicação acessando, que necessite de acesso com write, né, para gravação nesse arquivo, o Unix das clients fala direto com o Unix do server, e o Unix do server é que fala com o file system físico, os FS, que é o controlador de acesso, para esse acessar o arquivo. A gente vê que os FS aí dos clientes não são envolvidos em atividades de I/O desse arquivo. Tá? E como eu disse, o tráfego aí de XCF, de mensagem via XCF, tende a ser mais alto, o que traz um certo pênalti aí de performance ao ambiente, mas é possível. Já no ambiente Sysplex AOE, a gente ainda tem a figura do owner, mas a gente consegue ver que todos os physical file systems, todos os FS aí, acessam o mesmo. Né? Cada Unix fala com o teu file system, o teu file system pode até requisitar alguma coisa ao owner, tá? Mas ele procura, mas isso é muito diluído, diminuído nessa modalidade, uma vez que os file systems que não são owner procuram fazer cache, tem mecanismo de read ahead para manter dado nos caches locais e agilizar acesso ao file system quando se tratando de leitura e gravação. Quando um file system num ambiente Unix hoje em dia, né, usando os FS, é montado somente para leitura, esse file system, como não tem nenhuma coordenação aí de integridade, esse file system se torna um file system Sysplex Aware, digamos assim. Eu comentei que no membro BPX PRM a gente indica se o ambiente, né, se aquele Unix está trabalhando num ambiente Sysplex, e por file system, né, em outro membro que controla a montagem dele, ou até mesmo na task do Unix, a gente indica se aquele file system vai trabalhar na modalidade Sysplex Aware, ou seja, com essa opção RW Share, ele garante que trabalha na modalidade Sysplex Aware, ou se você deseja que aquele file system não trabalhe na modalidade Sysplex Aware,
trabalhe na outra, que é a Unaware de Sysplex. Ele define com no RW Share. Lembrando que na modalidade Sysplex Aware, a movimentação de propriedade de owner é determinada pelos EFS de acordo com a intensidade de I/O em cima do file system. Tá? A recomendação que a IBM dá é que se trabalhe sempre na modalidade RW Share, ou seja, Sysplex Aware, nos ambientes Sysplex, óbvio, porque isso traz muitas melhorias de performance. Tá? Ele faz cache, como eu comentei, nos ZFS que não são owners, ele executa read ahead, write behind para grande volume de acesso, e o ZFS pode diretamente acessar o dado no disco, né, mesmo que não seja owner. Então, evita esse tráfego aí de function chip via XCF, ele é bastante reduzido, e isso melhora a performance do ambiente Unix e, por consequência, do seu Sysplex. Vou entrar falando um pouco aqui de segurança do ambiente Unix. Vou comentar um pouco da segurança como um todo, de forma geral, e depois mostrar um diferencial de segurança do Unix no ambiente ZOS. Tá? Eu deixo aqui é claro que a ideia da apresentação não é fazer um deep dive aí, né, falar profundamente da questão de segurança do ambiente Unix, então eu deixo um link aqui de um red paper aí que detalha um pouco mais a questão de segurança, pelo menos dá fundamentos da questão de segurança do mundo Unix no ambiente ZOS. Basicamente, né, a segurança padrão a segurança padrão do mundo Unix no ambiente ZOS trata de propriedade de arquivo e de diretório, de permissão de acesso a arquivo, né, através dos permission bits, que a gente vai falar um pouco, e do famoso ID0 aí, usuário definido com ID0 é aquele usuário que tem superpoderes, né? É o usuário super user desse ambiente Unix, seja ele em qualquer plataforma, tá? E eu vou comentar também quais são os diferenciais na questão segurança desse mundo Unix para o ZOS, né? No ZOS, isso veio através do HackF, a gente tem classes, né, que protegem recursos do Unix e que permitem uma maior granularidade de acesso aos recursos do ambiente. E, devido a isso, a gente consegue minimizar, o que é interessante, o uso dos superusuários no ambiente, porque um usuário com superpoderes que tudo pode fazer é sempre um risco, né? Não pode ser um risco por uma ação inadvertida ou não, ou uma ação realmente pensada. Além disso, no ambiente ZOS, a gente tem toda uma questão via HackF, via registros em SMF, tem toda uma questão de segurança, né, de auditar tudo que é feito, ou ter a possibilidade de auditar tudo que é feito para poder encontrar, no caso de algum problema, o que realmente ocorreu, quem tomou aquela ação, e até mesmo a parte de monitoração dessa questão de segurança e de prevenção de acesso indevido no ambiente. Tá? Como é que é feita a segurança tradicional no ambiente Unix? A gente tem para cada arquivo e cada diretório 3 grupos de 3 bits cada, né? Cada bit desse trabalha na função ligado ou desligado, né? Através de uma letrinha, que também pode ser convertida em número, que indica
a autoridade em que todos do ambiente têm sobre aquele arquivo. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o arquivo myfile, né, que nos 3 primeiros bits ele tem RW traço. O que isso indica? Que o owner desse arquivo, que é o usuário John 1, tem autoridade de ler e gravar no mesmo. Ele não tem a terceira autoridade, que seria executar, que é o X. Tá? O segundo grupo de 3 bits nos indica o quê? RWW. Isso diz o quê? O grupo, os usuários que pertencem ao grupo que é owner desse arquivo, tem autoridade de leitura no mesmo. E o grupo é o grupo staff. O terceiro grupo de bits tem a mesma autoridade aí do owner group, que é RWW, ou seja, qualquer outro na instalação que não seja John 1 ou que não seja um usuário que pertença ao grupo staff, tem autoridade de leitura nesse arquivo. Tá? Isso é frequentemente expressado no mundo Unix através de um número. De que maneira? Né? O R tem valor de 4, o W tem valor de 2 e o X tem valor de 1. Então, aqui nesse exemplo, RW no primeiro grupo, 6, R somente no segundo grupo, 4, R somente no terceiro grupo, 4. Se a gente tivesse um arquivo em que todos do ambiente tivessem acesso full a ele, ele teria RWX, 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 isso numericamente ia ser representado por 777. Tá? Isso aqui é tradicional no mundo Unix, independente se é ZOS ou não. Aqui a gente começa a entrar um pouco em como no ZOS implementamos a questão de segurança. Ou seja, no ZOS, no HackF, propriamente dito, eu sei que tem outros produtos de segurança para o ZOS, mas o foco aqui é no HackF, que é o produto da IBM. A gente, para todo usuário ou grupo de usuários acessar o Unix, ele precisa ter o que a gente chama de um segmento OMVS. E nesse segmento a gente tem 9 campos aí, mas os 3 mais comuns são o campo UID, onde a gente determina qual o numérico, né, associado ao UID daquele usuário, sendo que se atribui 0, ele é um super user. Tá? E a recomendação aqui é que para cada usuário ele tenha, que não seja o ID 0, óbvio, ele tenha um numeral que o identifique unicamente. Tá? Eu sei que isso aí é um controle não tão trivial, não tão simples, mas é uma recomendação. O outro parâmetro, né, campo desse segmento é o Home Directory, que é o quê? O diretório, quando esse usuário acessar o Unix no ZOS, é o diretório a ser apresentado para ele, é o Home Directory. Né? E em terceiro, o programa que vai ser executado assim que esse usuário acessar o mundo Unix no ZOS. Normalmente a gente coloca o shell aí. Tá? Tem outros parâmetros aqui de limite, digamos, de CPU, de arquivo e etc., de threads, que limitam um pouco esse usuário dentro do mundo Unix. Mas os 3 mais comuns aí, mais vistos, são esses aí. Como é que a gente atribui esse segmento a um usuário, ou a grupo, desculpa, podemos atribuir na criação do mesmo, através do comando add_user ou add_group, se você estiver criando um usuário ou um grupo. Ou, se o usuário já tiver criado, através do alt_user, se o grupo já tiver criado, através do alt_group. Tá? Aqui tem um exemplo de um usuário que já estava criado, Joe, no qual a gente está dando um comando alt_user para adicionar um segmento OMVS com essas características que estão aí. Isso vai permitir que esse usuário tenha acesso ao ambiente Unix no ZOS. Sem isso, ele não acessa. Tá? Então, esse é o ponto de partida. Como eu comentei, o usuário com o ID 0 é o super user, né? Ou seja, é o usuário que pode fazer tudo nesse ambiente. Tá?
todas as tarefas administrativas ele pode fazer, pode instalar produto, todo acesso, né, a arquivo ou diretório ele pode mudar, gerenciamento de processo, execução de processos em que carregam o seu privilégio, ou seja, é administrador do ambiente. Então, é uma preocupação, sempre que tem um usuário com esse poder, de controlar. E aqui no ZOS a gente tem algumas maneiras de tentar melhorar esse controle. Tá? A primeira delas é uma classe, um profile na Class Facility, que é esse BPX Super User, que permite que o quê? Que todo usuário que tem acesso a esse profile se torne um Super User, independente se ele é o ID0 ou não. Então, no HackF, no ZOS, a gente recomenda que, olha, tenta evitar o ID0, até como eu falei, é mais fácil de se pesquisar, é mais difícil de se pesquisar quem tem, e dê acesso a essa profile BPX Super User. E sempre preocupado em limitar isso aí, né? Não dar esse acesso com muita facilidade, porque é um usuário que serve para o bem e para o mal, né? Pode causar grandes estragos aí no ambiente, até parar o ambiente, que vai impactar os ZOS com certeza também, tá? Então a recomendação é que a gente coloque um grupo na lista de acesso desse profile e todo usuário que precisar de um acesso de super user por algum motivo, que seja bem validado e conectado a esse grupo. E sempre se mantenha sempre se revisite quem tem acesso e revalide a necessidade. Não sendo mais necessário, remove desse grupo, perdeu o acesso de super user, vida que segue, o controle fica mais simplificado. E claro, sempre logar as atividades desses usuários mais poderosos aí para garantir que seja identificado em caso de qualquer problema, tá? Além do BPX Super User, que é uma maneira de dar grant de autoridade Super User para usuários no ZOS, nós temos outras profiles no ambiente que dão uma granularidade de administração muito interessante, né? Que podem até evitar que haja necessidade de se dar esse privilégio de super user para muitos usuários, porque existem profiles tanto controlando funções do Unix, né, de forma granular, como controlando até as funções de super usuário. Então, o acesso a essas profiles, o cara pode precisar para fazer alguma função específica, você não precisa dar a ele o acesso de super user, porque além do que ele precisa, ele vai levar muito mais. Pode-se dar acesso a uma profile dessa específica, ele vai conseguir realizar o trabalho sem precisar se tornar um super user, o que reduz risco no ambiente. Tá? Além da BPX, como eu falei, super user, a gente tem outras profiles protegidas na Facility, né, protegidas com prefixo de BPX, que protegem funções do Unix, e como eu disse, a elas, né, pode-se dar o acesso granular específico sem que o usuário necessite de ser um super usuário para executar aquela função. Tá? E, de novo, a recomendação é o quê? Defina essas profiles de forma específica, né? Evite usar uma proteção genérica para todas, dê acesso a grupos, conecte o usuário ao grupo quando o mesmo necessitar de acesso a alguma função. Tá? Além das profiles BPX, que dão acesso a funções do mundo Unix no ZOS, nós temos uma classe chamada Unix Priv, que essa classe permite o quê? Ela tem profiles que protegem todas as funções que o super user pode executar. Então, você criando essas profiles, você pode, por exemplo, dar acesso a um usuário a uma profile específica para ele gerenciar permissão em arquivos,
ou para ele gerenciar mount de file system, sem que ele seja um super user, né? Dá essa granularidade e evita essa criação, a proliferação de super users no ambiente. Eu vou dar o exemplo de duas classes dessas aqui, né? Porque, como eu disse, o detalhamento tem em material específico, né? A ideia aqui não é passar por todas, mas só para mostrar do que essa classe e as profiles permitem, né? Uma que vou mostrar aqui é Super User File Sys Change Perms, ou seja, um usuário ou um grupo que tem acesso de leitura a essa classe consegue trocar os bits de permissão, que são aqueles bits de acesso que a gente já viu, ou até mesmo gerenciar as access control list desse arquivo, que é uma funcionalidade que a gente vai ver aqui na frente, de também dar permissão a arquivos no ambiente Unix. E ele consegue fazer isso sem ser um super usuário. Então, isso é interessante, que a gente consegue habilitar essa funcionalidade para usuários mortais, usuários comuns, né? Uma outra que eu coloquei aqui é essa de Super User File Sys User Mount, ou seja, permite que um usuário trate mounting a mount do seu file system, né? Então, você pode passar essa função de gerenciamento, né, de movimentação do file system entre diretórios para o dono do próprio, sem necessitar que um super user faça essa administração. Tá. Uma outra classe, né, diferente aqui nos EOS é essa FS Access. O que essa classe permite? Ela permite uma proteção total de um file system, né? Como eu falei, o file system é criado dentro de arquivos Visan e você pode proteger aqui que a partir de um ponto aquele file system está protegido por essa classe com profiles específicas e que só quem for determinado tem acesso àquele file system. E isso aqui independe se o usuário é um super user ou não. Ou seja, ele vai validar no HackF independente se for um super user ou não. Se o cara não tiver acesso ao file system, ele não consegue entrar e acessar aquele file system. Se ele tiver acesso, aí todo o acesso a arquivos e diretórios daquele file system passa a ser respeitado através dos permission bits das ACLs. Tá? É uma funcionalidade interessante de se proteger um file system inteiro e a recomendação é que se use, né? Seja um gatekeeper, né? Um primeiro protetor aí dos mesmos. Agora, ele não pode, né? Você não pode travar, proteger o root, file system, e não pode também, não faz sentido, né? Ele não trabalha para aqueles arquivos FS que são montados com a opção no security, tá? E ele só é suportado com ZFS, tá? A CL é uma feature aí que permite dar uma granularidade maior de gerenciamento de acesso a arquivos e diretórios aí no mundo Unix, inclusive no ZOS, né? E ele agrega, ele trabalha em conjunto com os permission bits, né? E ele é mais granular, né? Porque lá a gente viu que os permission bits protegem para atividades do owner, atividades do grupo owner e para todos os demais, o que é pouco granular, né? A ACL faz o quê? Ele permite que a gente defina que um usuário específico, apesar de os demais usuários, né, do ambiente tenham, naquele exemplo que eu mostrei, só acesso de leitura, ele permite que, não, mas esse usuário aqui específico, ele vai ter de leitura e gravação. Então, ele agrega
né, vale o mais específico aí definido na ACL para acesso àquele arquivo, tá? São validadas pelo RACF, e para atribuir uma ACL, ou você é super user, ou você tem acesso àquele profile que eu comentei do super user file system change par. Nesse caso, você não precisa ser um super user para atribuir uma ACL para um arquivo. Para a ACL funcionar no mundo Unix, ele precisa que essa classe fssec esteja ativa no RACF, tá? Aqui é o comandinho de como ativar, e é mais uma funcionalidade interessante que te dá uma maior granularidade em controle de acesso a arquivos, ok? Gente, assim, a ideia aqui era dar uma visão geral aí do ambiente Unix, não era aprofundar, né? E isso foi o que eu escolhi aqui para mostrar. Vou voltar aqui para ver se temos dúvidas para serem respondidas, tá? Tito, tem duas perguntas ali que eu já fiz alguns comentários, tá? Eu não sei do detalhe delas. A primeira pergunta é se tu conseguir abrir ali, se existe suporte ao GNU Toolchain, GCC, GDB e BinutUse para compilar open source no UseOS. O que eu comentei? No nosso compilador C, tem algumas opções do GCC que podem ser usadas, aí tem que ver se o software precisa de outras que não são suportadas no nosso compilador C. Não tem menção de suporte a GCC, mas o nosso compilador suporta opções, né? E a Rocket já portou algumas tools também open source para o UseOS, especificamente para rodarem no USS. Essa foi a minha resposta. Não, perfeito, acho que está perfeito, Gianca. Não sei se quem perguntou gostou, mas é o que a gente tem para agora, tá? E a outra pergunta a gente pode ir atrás disso e pegar mais informações. Sim. Até quando teremos suporte HSS no USS, existe uma ferramenta para fazer conversão. Sim, existe a ferramenta, coloquei o link ali, e existem menções, óbvio, a descontinuação do HSS, fala para usar ZFS, mas não tem data específica. Também não consegui achar nada sobre data, mas a gente já fala de descontinuação desde o 2.1, desde o 2.2, a gente está no 2.4 já, e ele continua sendo suportado. Exato. Ok. Realmente... E a outra pergunta, tem uma outra pergunta aqui, que se dava para montar, que eu fiz uma correção, pessoal. Eu tinha falado durante a apresentação do Lívio que o ZCX, o file system não era ZFS, agora na documentação está ZFS. Então, teve uma pergunta se eu posso montar o ZFS do ZCX dentro do USS. E eu estou com o dono do produto, o Gus Cassimes, na outra linha aqui. Tá? A minha primeira resposta para essa pergunta seria não, que não... porque o formato do file system do Linux não é bem diferente. Ele é montado, ele é formatado, apesar de ser um ZFS, ele é formatado para ser usado exclusivamente com o ZCX, tá? Então, é o que ele está respondendo aqui, que o ZCX usa o arquivo para discos do Linux com dados de container, e ele é um linear dataset under the covers, mas ele não tem a mesma formatação de um ZFS. Ele fala que ele não poderia ser lido ou atualizado do lado do UseOS, nem pelo Unix System Services ou pelo UseOS nativo, porque eles representam Linux File System. Tá? Então, essa é a resposta que ele deu, apesar de serem ZFS. E aqui ele deu uma complementação, tá? Que o ZFS que é utilizado na instalação e ativação do ZCX são para a parte administrativa, mas não para a parte do file system do address space ou do Linux ou dos containers que vão ser usados lá, tá? Então,
que a parte dos dados eu não conseguiria montar. Pode ter que tenha uma confusão com relação a isso, tá? Ok? Então, ele fala que a parte administrativa, onde esses poderia ser montado em qualquer lugar do Sysplex para que eu possa mover esse container que roda no ZCX para qualquer LPAR. Eu poderia montar um cluster swarm, como o Lígio comentou. Mas que os dados que são usados pelo Linux que está executando dentro do address space não seriam acessíveis pelos EOS. Essa é a resposta formal. Alguma dúvida? Legal, Janka. Parece que o Tito Caiu? tem uma breve caída. Pois é. Deixa eu ver se ele está aqui e eu consigo subir ele de volta. E tem uma pergunta aqui depois também, tá? Agora que eu estou vendo aqui, não nas perguntas, mas no chat aqui, se ele consegue proteger apenas um diretório específico via HackF, não o file system todo. Sim, os bits de controle dos file systems são protegidos pelo HackF também, pela classe Unix Privileges. O file system todo, eu teria que revisar isso, assim, de cabeça eu não sei responder essa pergunta aqui, porque o file system, o arquivo ZFS é onde que representa um file system específico, ele é protegido pelo HackF pela classe dataset, normalmente, mas a estrutura do file system, depois, ele usa um outro recurso do HackF, se não me engano, é o Unix Priv que o Tito comentou durante a apresentação. São coisas diferentes. Tem que ver o nível de segurança que tu está buscando, né? Tu pode proteger um diretório específico que está criado dentro de um file system, através de um dataset ZFS. Sim, tu pode proteger um diretório específico, com certeza. Bom, eu chamei o Tito aqui de volta, ele já aceitou. Vamos ver se... Eu acho que ele tem que dar uma revisada nessa minha resposta aqui. Tem alguma outra pergunta aí enquanto a gente aguarda? Que eu vi, não. Assim, deixa eu ver aqui. Proteger específico, não que eu lembre. Não. Essa é a última. Beleza. Bom, eu estou esperando ele carregar, não sei se a rede dele está com algum problema, mas ele já aceitou. A gente está só esperando ele aparecer. Provavelmente é a rede dele, né? A minha também estava falhando aqui, um pouquinho. Cara, a gente trabalhar assim com essas redes pessoais, cada um na sua casa, tem esses pequenos perrengues. Muita gente está fazendo upgrade de internet para ter mais capacidade para poder trabalhar em casa. Pois é. Bom, pessoal, enquanto a gente ainda tem uns 6 minutinhos aqui para fechar o nosso horário, 5 agora, eu vou disponibilizar a pesquisa de feedback, tá, com relação à sessão que o Tito apresentou para a gente, e vocês já podem também usar esse tempinho que a gente está aguardando para deixar o seu feedback oficial da sessão, tá legal? Não deixa de deixar o seu comentário. O evento tem sido bastante legal, os feedbacks têm sido bastante positivos, e então vamos continuar esse trend legal aí. Bom, deixa eu aparecer aqui também. Beleza, estou aqui. Enquanto isso, o Tito ainda não apareceu. Tito, eu já te chamei, você já aceitou. Estamos aguardando você aparecer na tela. Eu vou te remover. Está removido. Tenta dar um refresh aí no seu browser e eu vou te chamar novamente. Mensagens finais aqui, tá? Enquanto a gente aguarda o Tito, para dar
bye-bye pra gente. Semana que vem, tá? É a segunda semana, então a gente teve aqui desde segunda até hoje, sessões começando das 9 da manhã, terminando ao meio-dia. Semana que vem a gente vai repetir essa mesma dose, tá? E começando segunda-feira, 9 da manhã. A gente está aqui na sala 16, então na segunda-feira de manhã, às 9 horas, a gente vai estar na sala 17, começando com o primeiro tópico do dia, tá bom? Ao final até o final do dia hoje, a gente vai enviar um e-mail para vocês com todos os detalhes do que foi, com o resumo do dia, tá? Incluindo o replay, né, o link das gravações e também os materiais que foram disponibilizados pelos apresentadores, tá bom? Última mensagem sobre o laboratório. Eu vou colocar no chat mais uma vez o link para que vocês possam participar do laboratório. E onde está? Aqui. Lembrando que o laboratório vai acontecer no dia 13 de agosto. E é o último dia da sessão. A gente vai ter 2 laboratórios. Um começando às 9 da manhã e outro começando às 10h30, tá? Os laboratórios não são sequenciais, ou você não precisa fazer um para poder fazer o outro. Na verdade, o que a gente vai fazer é, com base nas pessoas que estão enviando o interesse, a gente vai selecionar as pessoas para participar da primeira parte e da segunda parte. Se você não, por acaso, se você não conseguir participar, não deixe também de entrar na sessão, porque você pode acompanhar os instrutores como se fosse um tutorial, tá bom? O Tito já aceitou, mas eu não sei se... Ele falou que está de volta aqui, mas não... a gente não vê. Não apareceu na sala. A gente não o vê. Ok. Agora voltou. Desculpa, Vamos deixar o Tito gente. responder. Desculpa. Deixar o Tito responder essa última pergunta aqui. Tito, eu acho que eu dei uma resposta um pouco incompleta, tá? Eu não estou satisfeito. A pergunta é: consigo proteger apenas um diretório específico via hackF, não o file system todo? Acho que falou que sim, né? Não, então, através do LFS Access, aquele é a proteção inteira do file system, tá? Ali não tem a granularidade de diretório, tá? Não ali tem. Não, ali é uma proteção inteira do file system. Ok. Então não tem. Eu também não tinha ficado satisfeito com a resposta. Isso. Mas, por exemplo, se ele quiser proteger um diretório, com o ORCF ele não consegue fazer isso, né? Ele usa os bits de permissão do Unix. Isso, ou a CL, né? Isso. Ou a CL. Então ele consegue. Sim, por ali. Não, porque eu entendi que na pergunta, pelo que eu li, tinha o FS lá, o Access, para o file system como um todo, tá? File system que a pergunta access. foi se ele consegue, usando o hackF, proteger um diretório. Com a CL, sim. Ok, usando as ACL e não as classes. Ok. Eu acho que agora foram todas, eu não vi mais nenhuma. Beleza, vamos fechar aqui então. Tito, muito obrigado pela apresentação, por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento com a gente. Janka, valeu pelo suporte, por ter até trazido aí uma atualização do comentário que você tinha feito na sessão anterior. Isso é sempre válido. E vou deixar vocês dar uma última mensagem, se despedir da nossa galera aqui. Tá bom, primeiro queria agradecer aí a oportunidade, agradecer e elogiar o evento aí, acho que está sendo muito legal o evento, bem interessante, participação grande, importante, muita gente aí conhecida, outros mais novos na plataforma, e pedir desculpa aí por essa queda aí no final, mas ainda consegui voltar antes do término. Então, muito obrigado a todos aí, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Tito. Janka. Obrigado a todos, bom fim de semana, até semana que vem, né? Tem mais, É isso aí, galera. Semana que vem tem mais. A gente tem sessões segunda, terça, quarta e quinta-feira a gente tem um laboratório, tá?
continue a participação, como o Tito falou, está ótima. É muito legal a gente ter essa iniciativa onde a gente consegue juntar pessoas de mainframe do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Eu sei que a gente tem pessoas de fora do Brasil também. Então é bastante legal ver o resultado desse trabalho. Ontem, compartilhando com vocês aqui, ontem a gente teve uma reunião do nosso vice-presidente de mainframe, da linha da IBM, e esse trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil foi muito elogiado a nível mundial. Então, com certeza a gente está fazendo um trabalho bastante diferenciado, e é porque a gente entende da demanda, da importância do nosso mercado, e semana que vem tem mais, e depois que acabar esse evento vai ter mais coisa também, tá bom? Fica por dentro, a gente se fala, até semana que vem. Valeu, galera, até mais.